Vem e segue-me. 19 a 25 de outubro, terceiro NEF 27 e quarto NEF. Não poderia haver povo mais feliz. Jesus Cristo ordena que a igreja seja chamada por seu nome. Sua missão e o sacrifício expiatório constituem o seu evangelho. Os homens recebem ordem de se arrependerem-se e serem batizados, para que o Espírito Santo os santifique. E eles devem ser como Jesus é. Os ensinamentos de Jesus Cristo não são apenas filosofia para se pensar a respeito. Eles são muito mais do que isso. São destinados a mudar nossa vida. O livro de Quarto NEF fornece um exemplo impressionante disso, demonstrando que o Evangelho do Salvador pode transformar completamente um povo. Depois do breve ministério de Jesus, séculos de contendas entre os nefitas e lamanitas chegaram ao fim. Dois povos conhecidos por discórdias e orgulho começam a ter todas as coisas em comum. Portanto, não havia rico, nem pobres, nem escravos, nem livre, mas eram todos livres e participavam do dom celestial. O amor a Deus existia no coração do povo e certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. E dessa forma, os ensinamentos do Salvador transformaram os nefitas e os lamanitas. Quando os discípulos do Salvador começaram a estabelecer sua igreja em toda a terra, surgiu uma dúvida que, para alguns, parecia um assunto de menor importância. Mas a pergunta logo veio: qual deveria ser o nome da igreja? Para entender melhor, vejamos a escritura em terceiro NEF 27, 1:8. Vamos lá? E aconteceu que quando os discípulos de Jesus estavam viajando e pregando as coisas que haviam ouvido e visto, e estavam batizando em nome de Jesus, aconteceu que os discípulos se reuniram, unidos em fervorosa oração e jejum. E Jesus novamente apareceu a eles, porque oravam ao Pai em seu nome. E Jesus pôs-se no meio deles, dizendo-lhes: Que desejais que eu vos dê? E eles responderam-lhe: Senhor, desejamos que nos digas o nome que devemos dar a esta igreja, porque há controvérsias entre o povo a respeito deste assunto. E o Senhor disse-lhes: em verdade vos digo, por que é que o povo murmura e discute sobre este assunto? Não leram as Escrituras que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome? Porque por esse nome sereis chamados no último dia. E todo aquele que tomar sobre si o meu nome e perseverar até o fim, será salvo no último dia. Portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome, e invocareis o Pai em meu nome, a fim de que lhe abençoe a igreja por minha causa. E como será a minha igreja, se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Eu me torno um discípulo mais fiel à medida que purifico meus desejos. Para alcançar nosso destino eterno, temos que desejar e trabalhar para adquirir as qualidades exigidas para tornar-nos seres eternos. Desejamos nos tornar como Jesus Cristo. A conversão a Jesus Cristo e a seu Evangelho nos leva à união e felicidade. A iniquidade causa desilusão e tristeza. Infelizmente, a sociedade de Sião acabou se desfazendo. Foi as atitudes e os comportamentos que causaram o fim dessa sociedade. Surgiram divisões e iniquidades,
falsas igrejas e perseguições. Tanto os nefitas como os lamanitas tornaram-se iníquos. O antídoto para o orgulho é a humildade. O orgulho não atenta para Deus e não se importa com o que é certo. Olha de lado para os homens e discute quem está certo e coloca o temor aos homens acima do temor de Deus. A humildade responde à vontade de Deus, o temor de seu julgamento e as necessidades de nossos semelhantes. O aplauso do mundo agrada aos ouvidos do orgulhoso, mas para o humilde, o aplauso do céu agradece o coração. Não se preocupe com a opinião do mundo que tem sobre você, desde que faça o que é certo para o Senhor. Com humildade, devemos ficar satisfeitos com os suaves aplausos dos céus e procurar sempre responder à vontade de Deus. Vamos refletir sobre estas palavras lendo a Escritura em 3 Nef 27, 13 e 21. Vamos lá? Eis que vos dei o meu evangelho, e este é o evangelho que vos dei. Que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz. E depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. E por essa razão fui levantado. Portanto, de acordo com o poder do Pai, atrairei todos os homens a mim para que sejam julgados segundo suas obras. E acontecerá que aquele que se arrepender e for batizado em meu nome será satisfeito. E se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. E aquele que não perseverar até o fim será cortado e lançado no fogo, de onde não mais voltará, em virtude da justiça do Pai. E esta é a palavra que ele deu aos filhos dos homens. E por esta razão ele cumpre as palavras que proferiu e não mente, mas cumpre todas as suas palavras. E nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entra em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue, por causa de sua fé e do arrependimento de todos os seus pecados e de sua fidelidade até o fim. Ora, este é o mandamento. Arrependei-vos todos vós, confins da terra. Vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. Em verdade vos digo que este é o meu evangelho, e sabeis o que deveis fazer em minha igreja. Pois as obras que me vistes fazer, essas também fareis. Porque aquilo que me vistes fazer, isso fareis. Jesus Cristo estava de partida para o Pai. E antes de partir, ele perguntou a cada um dos 12 discípulos nefitas o que eles desejavam dele. 9 solicitaram voltar rapidamente para ele, quando o seu ministério na terra estivesse concluído. E depois de lhes haver falado, voltou-se para os 13 e disse-lhes: que desejas que vos conceda depois que for para o Pai? E o coração deles entristeceram-se, porque não se atreviam a dizer o que desejavam. E Jesus disse-lhe a eles: eis que conheço o coração e os pensamentos. Desejaste aquilo que João, meu amado, desejou. Estes 3 discípulos pediam para permanecer na terra a fim de trazer almas a ele, até a sua segunda vinda. O Senhor honrou os 2 tipos de desejo que foram justos. O Senhor fez sobre os 3 nefitas que uma mudança física acontecesse com eles, a fim de que não sofressem. Para que pudessem permanecer na terra, os 3 nefitas desejam receber poder sobre a morte. Para permanecer na terra até que Jesus retorne, assim eles foram transladados.
veem coisas que não é permitido declarar. E então estão agora ministrando entre os homens. Podemos ver esta escritura em 3 Nef 28, 1-9. Vamos lá para que a gente possa entender melhor. E aconteceu que depois de haver proferido estas palavras, Jesus falou a seus discípulos um a um, dizendo-lhes: O que desejais de mim depois que eu for para o Pai? E com exceção de 3, todos os outros responderam dizendo: Desejamos que depois de havermos vivido até a idade do homem, que o ministério para o qual nos chamaste tenha um fim, para que possamos ir logo para junto de ti em teu reino. E disse-lhes ele: Bem-aventurados sois, por haverdes desejado isto de mim. Portanto, quando atingirdes a idade de 72 anos, vireis a mim em meu reino, e comigo achareis descanso. E depois de lhes haver falado, voltou-se para os 13 e disse-lhes: Que desejais que eu vos conceda depois que for para o Pai? E o coração deles entristeceu-se, porque não se atreviam a dizer o que desejavam. E disse-lhes ele: Eis que conheço vossos pensamentos, e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim. Portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas de acordo com a vontade do Pai, quando virei em minha glória com os poderes do céu. E vós nunca padecereis as penas da morte, mas quando eu vier em minha glória, sereis transformados num abrir e fechar de olhos, da mortalidade para a imortalidade, e então sereis abençoados no reino de meu Pai. E também não padecereis dores enquanto permanecerdes na carne, nem tristezas, a não ser pelos pecados do mundo. E tudo isso farei em virtude do que me haveis pedido, porque desejastes conduzir a mim a alma dos homens enquanto o mundo existir. Talvez já fomos visitados por um desses 3 nefitas, porque eles andam por toda a terra pregando o Evangelho. Não poderia haver povo mais feliz. Deveríamos aproveitar este tema e fazer de nosso lar um local de muita felicidade. Um lar ideal. Mas então a gente diz: o que é um lar ideal? É aquele que o pai é dedicado à família, com a qual Deus abençoou, considerando seus familiares o que há de mais importante. É aquele em que eles, por sua vez, têm em seu coração. É aquele em que há confiança, união, amor, dedicação sagrada entre o pai e a mãe, e entre os pais e os filhos. Apesar de todos nós estamos tentando conseguir ter um lar ideal. Ocasionalmente, passamos por situações de conflitos. O Senhor também espera que conheçamos as causas de desarmonia em nosso lar e que podemos resolver nossos problemas. Com harmonia, as Escrituras dizem que a influência de Satanás é uma das principais causas de desarmonia e contendas. Agora veja essa escritura em 3 Nef 11, 29 e 30, para que a gente possa entender melhor. Vamos lá. Pois em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Eis que esta não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Para reduzir as brigas em casa, os membros da família devem fazer uma meta de serem mais amorosos uns com os outros. Vamos fazer isso essa semana. E se de necessário, use uma palavra-chave. Me desculpe, eu errei. No final da semana, avaliem junto o progresso alcançado
e conversem sobre o assunto para a toda a família, depois dessas denominações de amor. Sei que o amor vence todas as barreiras e a humildade faz com que seus fardos fiquem mais leves. Assim termino minhas palavras e espero poder falar mais uma vez deste maravilhoso estudo do Vem e Segue-me. Então, até a próxima. Em nome de Jesus Cristo. Amém.